Olá, pessoal. Hoje vamos conversar sobre simetrias na natureza, em particular nas ciências físicas, e diferentes aspectos. Um deles é quando elas simplificam nossa vida. Exemplo típico, vocês, por exemplo, na eletrostática, vocês já resolveram o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas com simetria esférica. Então, como que vocês fazem? Aplicando a lei de Gauss na forma integral. Primeiro, vocês têm que, pelo menos, ter uma intuição que o campo elétrico vai ser radial em relação àquele ponto de simetria esférica, e o módulo somente vai depender da distância até aquele ponto. Só que essa primeira parte, claro, tem a ver com simetrias e com as propriedades de isotropia do espaço que estão refletidas nas leis fundamentais do eletromagnetismo, ou em particular da eletrostática. Ou seja, se a gente vai analisar esse tipo de bom comportamento das leis em relação às rotações, por exemplo, basicamente, se a gente tem uma distribuição de cargas, seja qual for, e num certo ponto de observação temos um campo elétrico, quando a gente roda a distribuição de cargas para uma nova, no ponto de observação rodado, o campo elétrico tem que ter um valor também rodado. Esse bom comportamento tem a ver com a isotropia do espaço. Algo similar também como um comportamento em relação a translações, que vai ser relacionado com a homogeneidade do espaço, que é refletido nas leis. E do ponto de vista matemático, tem a ver com que essas leis vão ser escritas em termos de operadores diferenciais vetoriais, como rotacional, divergências, ¿no? Gradientes. Então, isso vai refletir todo esse bom comportamento, né? Das respostas dadas a certas causas. E depois o argumento de simetria como que vem? Então, consideramos uma distribuição, consideramos um ponto de observação que seja invariante pela rotação que a gente vai fazer, então o eixo vai passar por aquele ponto de observação. Quando a gente roda a distribuição, o campo elétrico, como já falamos, tem que rodar, mas se a distribuição de cargas fica invariante, depois de rodar, temos que ter a mesma situação. Então, o único jeito é que o campo elétrico aponte naquele eixo de rotação. E depois, dada essa informação, quando a gente aplica a questão, digamos, se a gente tem, então, o campo elétrico aqui, que vai ser radial, a gente vai rodar a configuração e esse valor vai ser passado para outro ponto, só que se a configuração de carga ficou invariante, então esse valor rodado vai se aplicar à mesma configuração, e, portanto, vai ter o mesmo módulo, só que sendo um vetor rodado, portanto, aí já chegamos à conclusão que, em geral, por esses argumentos de simetria, o campo elétrico tem que ser radial e com dependência do módulo somente dependendo do raio. Aí vem a lei de Gauss e chegamos à solução. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto que a gente vai elaborar bastante hoje e de maneira mais informal, e na próxima, de maneira mais precisa, utilizando o quadro negro, vai ser a relação entre simetrias contínuas e grandezas conservadas. Vocês já viram na mecânica clássica o teorema de Noether, que dá essa relação. Então, por exemplo, vocês consideram uma partícula representando um sistema e eventualmente está interagindo com algum potencial externo, alguma coisa. E então, vamos supor que o sistema tem simetria de translação numa certa direção. Então, se o sistema tem aquela simetria, então o momento, a componente do momento linear da partícula naquela direção vai ser conservado. E em termos mais simples, isso tem a ver com o fato de que se temos simetria, quer dizer que o potencial não depende daquela coordenada, a força naquela componente vai ser nula e, portanto, a velocidade não vai mudar. Então, o momento não vai mudar conforme o sistema vai evoluindo aquela partícula naquela componente, naquela direção. Com rotações acontece algo similar. Se vocês têm um sistema com simetria de rotação, então a componente do momento angular sobre aquele eixo de simetria, de rotação, vai ser conservada. Perfeito, então, isso, claro, e isso a gente não somente vai poder utilizar o teorema de Noether em sistemas mais simples, mas o interessante de tudo isso é que, por mais complicado que seja o sistema, a gente vai poder fazer esse tipo de raciocinar desse jeito e chegar a informações bastante robustas, como ter coisas conservadas ao longo da evolução.
por exemplo, considera um sistema complicado de 3 partículas. Aí a gente tem simetrias. Se a gente pega essas 3 partículas, na verdade a gente pega somente uma delas e deslocamos, isso não vai ser uma simetria se deslocamos somente uma delas, porque se elas são interagentes, nesse deslocamento de uma só delas, a energia de interação vai mudar. Então já estamos antevendo que o momento de uma única partícula não vai ser conservado, mas qual vai ser a simetria? Se deslocamos as 3 conjuntamente, aí sí que eso va a ser una simetría siempre que no tenga algún campo externo, alguna cosa externa que mexa faça una mudanza de energía de esa configuración. Entonces, en ese caso, sí vamos a tener asimetría y va a ser conservado, entonces, no o momento de una única partícula, mas esa soma de los 3 momentos que está asociado con aquel deslocamiento global del sistema de 3 partículas, o de n partículas, o que for. Similarmente, para rotações, se a gente roda o sistema, as 3 partículas ao mesmo tempo, com o mesmo ângulo, isso que vai ser uma simetria se não tem campos externos, e nesse caso vai ser conservado o momento angular. Também vão completar com a questão de simetria de translação temporal. Se a gente tem um sistema que não tem ninguém chutando o sistema, por exemplo, agora vou chutar o sistema, daqui a pouquinho, nesse outro instante, vou chutar. Então, aí estamos marcando o tempo no sistema, nesse caso, a energia não é conservada, e claro, se a gente chuta um sistema, vamos estar entregando energia no sistema, e claro que a energia não vai ser conservada daquele sistema. Então, mas quando o sistema é autônomo, não tem ninguém marcando o tempo de fora, nesse caso temos uma simetria de translação temporal, e a energia vai ser conservada. Perfeito. Então, agora a questão, o interessante dessa análise de grandezas conservadas e simetrias é que em casos que a gente esteja meio perdido, digamos, pode acontecer que num sistema muito complicado a gente não sabe muito bem o que seria o momento angular, momento linear, a energia. Por exemplo, materia de campos o campo eletromagnético, agora pensando como variáveis dinâmicas que tem que, digamos, em cada ponto do espaço, em dado instante, a gente tem uma grandeza, que é a variável dinâmica que está evoluindo, que é o valor do campo elétrico e magnético. Isso, então, é uma matéria complicadíssima, porque tem um número infinito de graus de liberdade, um contínuo de graus de liberdade. Mas, quando a gente vai analisar aqueles sistemas, a gente vai perceber que essas leis têm simetria por rotações, no espaço, por traslações e traslações temporais, traslações no espaço também. Então, de aí que vai surgir uma grandeza conservada que a gente vai correlacionar com certas transformações. E se está correlacionada com rotações, então isso vai ser o momento angular dos campos, o momento angular da luz, do campo eletromagnético, o momento linear, no caso das traslações, ou a energia, no caso de deslocamentos temporais. Perfeito. Agora, a pergunta que nos interessa é se essa relação em geral entre grandezas e certas transformações no espaço, se isso se mantém na mecânica quântica, no nível quântico. Ou seja, a gente teve uma grande revolução na mudança no conceito de estar, que em vez de ser um ponto no espaço de fases, passa a ser um ket, no espaço vetorial de estados. Mas a pergunta é, será que acabamos perdendo essas correlações que estava comentando no mundo clássico? Bom, a gente vai fazer essa discussão detalhadamente no próximo vídeo, no quadro negro, mas por enquanto a gente queria ter uma intuição em relação a isso, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar, para simplificar, uma partícula a nível quântico, no estado dado por uma linguagem de funções de onda, e vamos começar dizendo, bom, que seria deslocar o estado da partícula. Na mecânica clássica, deslocar, eu tenho uma partícula nessa posição com esse momento, né? A gente desloca a partícula, digamos, para esta nova posição, e o momento vai ser o momento deslocado, que como vetor é o mesmo. Então, essa forma de deslocar aquele estado daquela partícula. Na mecânica quântica, ¿qué va a ser? Si tengo una densidad de probabilidades localizada por aquí,
Agora eu vou querer ter um estado novo que vai ter uma densidade de probabilidades localizada por aqui, dado por algum vetor de deslocamento das regiões onde essas configurações estão localizadas, vamos chamar de A. Em termos da função de onda, aquele estado deslocado, como seria? Psi de x menos A. ¿Por quê? Porque aquele estado psi de x menos A em x igual a que vai ter um argumento perto de zero, né? Então vai ter o comportamento que o estado psi de x tem em zero. E assim com qualquer outro ponto de espaço. Perfeito. Agora, para simplificar, consideremos uma única coordenada x, né? Y podemos escribir psi de x menos a, expandir en potencias de deslocamento A, en serie de Taylor, y va a ser psi de x menos a pela derivada primera de psi en relación a x. Después va a ficar más a cuadrado sobre 2 factorial, la derivada segunda de psi en relación a x duas veces, y así por diante. Entonces perciben que en todos esos términos tenemos derivación o composición de derivações a diferentes potencias, digamos, estamos compondo varias veces, y eso justamente proporcional cada una de esas operaciones sobre la función de onda a operador momento, componente x, a diferentes potencias, compondo diferentes veces. Entonces vemos que en el deslocamiento de estado de un sistema, en la función de onda, aparece como protagonista o operador momento. En particular, si tenemos alguna función constante, a aplicação do operador momento vai ser zero, né, porque é constante, então justamente a constante é uma função que é invariante por traslações, deslocamentos. Né? Então, está intimamente correlacionado o operador momento com a ideia de deslocamentos, digamos, no espaço. Por enquanto não estou falando sobre simetrías do sistema, basicamente estou falando das operações sobre os estados. Similarmente, no caso das rotações, a gente pode considerar um estado que tem uma densidade de probabilidades por aqui concentrada, localizada, e a gente vai rodar esse estado para uma nova posição. E como podemos escrever isso? Bom, nada melhor do que considerar como eixo, vamos ter um eixo e vamos utilizar coordenadas cilíndricas em relação àquele eixo, que podemos chamar de Z, né? Y vamos a tener a coordenada radial de polar, de cilíndricas, y a coordenada angular. Rodar o estado quiere decir tener una nueva función que en vez de ser psi de rho, z y phi, va a ser, en lugar de phi, vocês vão ter phi menos phi zero. Entonces, en ese caso, vocês vão ter en phi igual a phi zero, que antes vocês tinham en zero, ¿no? en la posición angular nula. Entonces, claro, eso está rodado, un ángulo phi zero. Com aquele eixo que estou considerando. Agora, novamente, vocês podem expandir em série de Taylor, e o que vai aparecer um monte de vezes naquela série vão ser derivadas de diferentes ordens em relação ao ângulo. Né? E vou deixar como problema para vocês que vocês verifiquem que a derivada em relação ao ângulo de cilíndricas, em coordenadas cartesianas, se vocês chamam x e y, las coordenadas no plano perpendicular a aquele eixo que acabei de chamar z, então vocês vão ter que essa derivada em relação ao ângulo é a mesma coisa que x derivada em relação a y, menos y derivada em relação a x. E isso é proporcional à componente z do momento angular. A componente do momento angular na mecânica quântica na direção daquele eixo de rotação z. Então, outra vez, aparece o momento angular como grande protagonista na hora de analisar, na hora de implementar a rotação do estado de um sistema a nível quântico. Isso outra vez vai acontecer com funções de onda conjuntas e vai aparecer então como protagonista de rodar um sistema de n partículas. A função de onda conjunta vai ser rodada básicamente por una cosa que va a ser a soma de los operadores momento angular proyectados sobre aquel eixo de rotación. Entonces va a ser un momento angular total que roda todo o sistema nuevamente, que roda o estado del sistema. Igual que acontecía en la mecánica clásica y también en la mecánica, cuando a gente va a pensar en los deslocamentos o que va a trasladar el sistema de n partículas cuánticas, que va a deslocar a función de onda, va a ser a soma de todos esos momentos en aquella dirección que quiero deslocar.
Novamente, não estou pensando ainda nas simetrias do sistema e as consequências sobre a conservação, somente sobre as obras que a gente pode fazer sobre os estados. Então, ótimo, essa seria uma primeira parte da discussão. Como que a gente vai aproveitar, então, uma vez que a gente percebe que mantemos essas correlações entre transformações e grandezas, bom, isso vai ser super importante para rapidamente ver um sistema e determinar um conjunto completo de observáveis que comutam. Na hora de procurar que as coisas comutam, a gente vai ver que justamente, digamos, por exemplo, que o hamiltoniano comuta con o hamiltoniano, tem a ver com a conservação da energia nos valores médios. Mas também quando a gente veja que quando o sistema sim tem a simetria de rotação em relação a um eixo Z, por exemplo, que vai acontecer que o operador momento angular vai comutar com o hamiltoniano, então aí já começamos a colocar o operador momento angular dentro do mesmo pacote com o hamiltoniano para começar a crescer um conjunto completo de observáveis que comutam. Claro que si el sistema tiene simetría esférica en considerando cualquier eixo, entonces todas esas componentes do operador momento angular van a conmutar con hamiltoniano, a gente vai fazer essa discussão, aqui não estou explicando isso. Então, o que vai acontecer que se fazemos lx quadrado más y quadrado más lz quadrado, eso vai conmutar con hamiltoniano, então o cuadrado do operador momento angular também vai entrar dentro do pacote de observáveis que comutan. ¿Por qué? Porque LZ también va a conmutar con L cuadrado, así como L conmutaba con H, y conmuta con L cuadrado porque L cuadrado, básicamente en un mundo clásico, es un objeto escalar que es invariante por rotações. En un mundo cuántico es un operador escalar que tiene que manifestar esa invariancia por rotações, y esa manifestación se da a través del conmutador nulo do L cuadrado con cualquier una de las componentes, LZ, LX, LY, cualquier una. Claro que aí parou, do ponto de vista da discussão orbital, aí já para o crescimento daquele conjunto de observáveis que comutam. Se tenho já LZ, LX não comuta com LZ, e basicamente a leitura disso é porque LX vai estar associado com rotações, com eixo X, que dado um objeto vetorial, essas rotações vão mexer na coordenada, na componente Z. Então, o conmutador com LZ está associado à variação daquela componente Z do momento angular, então não pode ser nula. Então, é diferente de zero, então já não forma parte do conjunto completo de observáveis que comutam. Então, vocês veem que rapidamente, já pensando em como as coisas variam, como as coisas se transformam, a gente olha para certos comutadores e já estamos entendendo, isso está acontecendo por isso, e quando a gente treina muito isso, en un mundo desconocido, eso va a ser muy útil para ir a procura de observáveis que son todos compatibles y que permiten catalogar los estados de manera interesante, como siendo autoestados simultáneos de todos aquellos observáveis. Otro aspecto interesante de las simetrías es que cuando él está asociado con degenerescencias. Ustedes saben que cuando consideran un átomo de hidrogênio, vocês, dado um nível de momento angular L, na verdade tem uma degenerescência 2L mais 1 associado com a simetria de rotação. Se vocês colocam um campo elétrico, ou seja, a simetria de rotação é porque o potencial de Coulomb tem simetria de rotação, que vai ver o elétron, mas se vocês colocam um campo elétrico externo, colocam um campo magnético, vão ter um efeito Stark ou Zeeman, e os níveis agora vão ser diferenciados, não vão ter a mesma energia. Se vocês colocam uma pequena perturbação, vocês vão ter um pequeno deslocamento dos níveis, e isso vai fazer com que as transições dos níveis de energia maior para aqueles vão ser transições associadas com fótons com diferentes energias e todas perto umas das outras. Então, quando vocês veem o espectro emitido por esses sistemas, aí vocês vão ver um monte de linhas, todas próximas, e isso é um indicativo de que tem alguma simetria por trás daquele sistema quântico, nesse caso de rotações. Isso acontece no resto da física. Por exemplo, na física de partículas, vocês veem o próton e o nêutron, eles têm, na escala nuclear, uma massa muito parecida.
claro, eles são diferentes, um tem carga neutra elétrica, outro tem carga positiva. Os dois têm a semelhança também de que eles formam o núcleo, então eles participam do que seria todo o mundo da física nuclear. E, portanto, mas se eles têm uma massa muito próxima, quando a gente olha esse espectro, em particular focamos naquelas duas partículas, então a imagem do que acontece com o átomo de hidrogênio, a gente gostaria, não, será que tem alguma simetria por trás que vai ajudar a formular essas leis, a calcular outros efeitos, etc, etc. E, bom, de fato, isso é verdade, digamos, tem uma simetria aproximada, que é simetria de sabor, e ao longo dos tempos, os físicos foram vendo que essa simetria tem que ir, tem que, na verdade, ser pensada ainda no nível mais fundamental do que os prótons e nêutrons, e chegar no nível dos quarks. E eles, por exemplo, em particular, o quark up e down, eles, eles carregam uma simetria que se chama SU2 de sabor, que é quase simetria, porque a massa do up e down também não são iguais, são más parecidas, y eso acaba, produce toda aquella cascata, digamos, de efeitos de formar ciertas estructuras no espectro de partículas que se observan en los aceleradores, donde ellas se agrupan de ciertas formas. Entonces ven cómo a simetría ayuda a descubrir las leyes de la naturaleza, y parece que la naturaleza gosta de esa simetría, se organizar de esa forma. Perfeito. Uma coisa interessante é que na hora de associar degenerescências com simetrias contínuas, a gente não vai fazer essas discussões nesse curso, né? Isso não é para aqui. Mas uma das coisas que aparece é que a gente, na verdade, está utilizando a invariância do estado fundamental quântico do sistema. Por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, na verdade, quando a gente está discutindo aquelas degenerescências, quando colocamos asociadas con un momento angular L. Na verdade, todo eso también, na parte de mostrar, de derivar que tem uma degenerescência a partir da simetria, você tem que utilizar que o estado fundamental é também simétrico por rotações. Vocês vejam que no caso do átomo de hidrogênio, o estado fundamental é o nível 1s. Então, é momento angular nulo, então não tem dependência angular. Se vocês pegam aquele estado e rodam, vocês vão ter exatamente o mesmo estado. Claro que os estados excitados, obviamente que en general no tienen ninguna simetría. Podría tener una simetría de rotación, otros niveles 2s, 3s, mas os estados excitados en general pueden tener, no ser, mesmo que el sistema tenga simetría, no tienen por qué ser simétricos, como los niveles de momento angular L igual a 1. Un sistema de distribución angular, ahí vocês rodan a densidad de probabilidad y va a tener una nueva densidad de probabilidad rodada. Eso todo bien, porque, digamos, na hora de preparar o sistema pode ser preparado com assimetrias. O sistema é simétrico, mas quando a gente coloca o estado, pode ser qualquer coisa. Imagina uma fibra óptica, você tem uma seção cilíndrica e tem um modo que vai ser com simetria cilíndrica, mas, em princípio, vocês podem acoplar um laser que vai ser, e aí vocês vão quebrar naquele modo que vocês estão jogando lá dentro, vocês estão já quebrando alguma simetria de rotação, e internamente vocês vão propagar um monte de modos que não tem simetria de rotação, claramente. Então, isso, bom, pegamos um tambor e batemos no tambor, vai ter um monte de ondas que não tem, são configurações que a gente roda e vai ter uma nova configuração. Só que a questão, não sempre o estado fundamental de um sistema quântico que tem uma certa simetria vai ter a mesma simetria do sistema. Isso não vai acontecer no mundo de um número discreto de graus de liberdade, como a gente vai analisar nesse curso, mas em situações onde tem um número infinito de graus de liberdade. Por exemplo, quando tem um campo, isso pode acontecer, e de fato acontece, e a natureza tem esse tipo de fenômeno, e se chama quebra espontânea de simetria. No mundo das partículas, el mecanismo de Higgs, que da massa para as partículas elementares, e na matéria condensada, por exemplo, vocês têm o fenômeno da supercondutividade. A gente não vai entrar nessa discussão, mas é bom saber. Então, a gente tem essa tendência a pensar, bom, a natureza, quando a gente chega no nível fundamental, como deve ser mais simples, então deve ser todo mais simétrico e pronto.
Só que acontece que, por exemplo, as interações fracas, que são responsáveis pelo decaimento dos núcleos emitindo radiação beta, que seriam elétrons ou pósitrons, também incluindo neutrinos e antineutrinos, naqueles decaimentos, son como seres de un único óleo y ese óleo está de un lado, digamos, en el sentido de que tienen componentes, vamos a llamar, direitas y izquierdas para los eléctrons y neutrinos que se comportan de manera diferente. La componente direita do elétron se comporta diferente da componente izquierda. Eso llama mucho la atención porque el pessoal acabó descubriendo un ser con un único óleo, más que está de un lado, na natureza a nível fundamental. Mas tudo bem, por enquanto a gente o melhor que tem, e que é espetacular, para descrever o mundo de partículas, não somente a classificação do zoológico das partículas, mas como elas interagem de maneira muito precisa, são um modelo padrão que tem tanto simetrias exatas, quanto outras quebradas espontaneamente, que também são exatas, mas quebradas espontaneamente, e tem outras que estão quebradas um pouco e outras que estão quebradas mesmo, bastante, como essa esquerda direita. Muito bom. E quando a gente tem essa situação, assim como a gente se interessa e gosta de procurar simetrias, também quando tem algo a nível fundamental que não manifesta uma simetria, chama atenção. Por exemplo, essa que acabei de comentar, mas também simetria, assimetria, matéria-antimatéria. Ou seja, en principio a nivel fundamental, o elétron y o positron son completamente equivalentes, operaciones que van a mudar uno a otro. Entonces, tienen la misma masa, son mundos perfectamente, digamos, idénticos, a menos de algunas otras propiedades, digamos, de como la carga, ¿no? Mas na natureza, bom, a gente não costuma ir por aí se aniquilando con otras personas emitiendo fótons, digamos, por todos lados, eso no costuma acontecer. Entonces, y eso llama atención, ¿cómo es posible que tenemos fenómenos fundamentales que acaben implicando esas grandes diferencias, esas grandes asimetrías? También para finalizar, en relación a asimetrias y a natureza, também, não somente para classificar as partículas, mas também quando a gente vai ao nível das interações, a gente descobre que estão completamente pautadas por grupos de transformações que deixam invariantes o sistema. A moral, assim para simplificar, é que parece que a natureza, de fato, gosta de simetrías, gosta a veces também de quebrar as simetrías, mas em qualquer situação, isso chama a atenção do físico. Já não estamos tanto pensando punto de vista pragmático de inicio de esa conversa, mas ya intentando pensar cómo que funciona la naturaleza a un nivel fundamental. Y bueno, tal vez el físico se interesa por esas cosas porque también somos parte de la naturaleza, ¿sí? Muy todo.